E aí? Seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é o Henrique. Na história de hoje veremos como uma viagem romântica no feriado pode surpreender totalmente. Não veja sozinho. Quando resolveu ir com o namorado para a praia, tudo que ela queria era paz e sossego. Mas não foi bem isso que ocorreu naquela casa. Aconteceu em Ubatuba, São Paulo, no ano de 2006. A casa ficava no final da rua, possuindo uma aparência sombria. Teve uma má impressão desde o primeiro momento. Assim que entrou na casa, colocou as malas em um sofá empoeirado. Na hora pensou: faz tempo que ninguém vem aqui, pelo jeito. O sofá dava para um corredor muito grande, o qual terminava em um quarto, que estava sem a porta. E, justamente, era naquele quarto onde eles dormiriam aquela noite. O cansaço falava mais alto que o amor, neste dia. E os dois namorados não viam a hora de descansar. Ela pegou apenas os lençóis e cobertas. E depois de forrarem a cama, eles apagaram as luzes e foram dormir. A rua era silenciosa, e apenas alguns ruídos da noite vinham de vez em quando, de todo canto. O tempo foi passando, e em dado momento, ela acordou subitamente. E ao abrir os olhos viu uma garotinha parada próxima ao sofá da sala, onde as malas de viagem estavam. O corredor estava escuro, e era distante do quarto, mas ela podia ver a silhueta perfeitamente. Assustada, virou para o namorado e o chacoalhou, na tentativa de acordá-lo. Ele não entendeu direito o que estava acontecendo, pois ainda estava cansado da viagem. Meio dormindo, disse à namorada que devia ser impressão, pois no lugar onde ela apontava, estavam apenas suas malas. Mas ela sabia muito bem o que tinha visto, e não eram somente malas. Trocou de lugar com o namorado, pulando por cima dele, para o lado da parede, e ele nem se incomodou. Apenas deu as costas para o corredor e logo dormiu tranquilamente, ao contrário de sua namorada, que não conseguia fechar os olhos, pensando na aparição. A noite foi se arrastando, e ela tentava manter os olhos fechados, para ver se o sono vinha. Os sons da noite pareciam mais assustadores do que antes de ver aquela pequena figura. De vez em quando, ela abria os olhos e olhava na direção do antigo sofá. Porém, não via nada. Apenas a escuridão do corredor e a sombra das bagagens na sala. Tentava se convencer de que foi ilusão da sua mente, que havia se confundido. Pensando assim, conseguiu relaxar e dormir novamente. Mas seu sono foi outra vez interrompido pela mesma sensação estranha de antes. Ela olhou rapidamente para o corredor, e lá estava a garotinha de novo. Mas desta vez, ela já estava no meio do corredor, se aproximando do quarto onde eles estavam. Ela tentou gritar, mas seu medo a fez congelar por completo. Podia vê-la ali, nitidamente olhando. E num movimento brusco, acabou acordando seu namorado. Este, ainda sonolento, se virou e olhou assustado para o corredor. Mas havia sumido, misteriosamente. Ela sentia vontade de chorar e ir logo embora dali. Sentia que ela ainda estava na casa. Depois de muito tempo, com o namorado tentando acalmá-la, e vencida pelo cansaço, finalmente conseguiu cochilar um pouquinho.
Já estava quase amanhecendo. A madrugada nos seus últimos instantes. No entanto, assim que ela virou para o lado da parede, seu sangue congelou completamente. A garotinha estava parada ao lado da cama, olhando fixamente para ela. E pior do que isso, agora tão próxima, percebeu que não era uma garotinha, e sim uma velha, bem baixa, que a encarava com um olhar de raiva. E esse foi o vídeo de hoje. Tente planejar seu próximo feriado com mais cuidado. Deixe seu comentário, se inscreva e dê seu like logo abaixo. Novos vídeos toda terça-feira às 18 horas. Este relato nos foi enviado por um inscrito do canal. Se você também quer ver sua história contada aqui, entre em contato através do e-mail que está aí embaixo na descrição. Mais cedo ou mais tarde, o sobrenatural te encontra. Valeu, até a próxima e boa viagem.